Olá pessoal, hoje eu vou ensinar como usar o ESP8266 da mesma forma como você utiliza o Arduino, utilizando a IDE do Arduino para programar com o ESP8266. Isso é interessante para quem não tem experiência com desenvolvimento com esse módulo em linguagem C ou em linguagem Lua. Então, se você está iniciando os seus estudos com esse módulo, sugiro a partir para essa solução. A curva de aprendizado é bem menor e também para aqueles que já têm algum projeto feito com Arduino, fica interessante fazer a migração. Tá? Esse tutorial ele só funciona se você estiver utilizando a IDE Arduino 1.6.4 ou 1.6.5 adiante. Por quê? Existe uma funcionalidade que foi adicionada na 1.6.4. Então, se você tem as ideias das versões anteriores, não vai funcionar. Então, o que você precisa fazer é instalar a IDE, no caso aqui eu vou usar a 1.6.5 e você seleciona qual é a sua plataforma. No meu caso, eu estou utilizando o Linux 64 bits, mas você pode usar também macOS ou Windows. Esse tutorial ele funciona para as três plataformas. Feito o download, né, você vai ter que executar a IDE. No meu caso aqui estou executando via comando, né, no caso no Linux. Tá? E você tem que verificar se a sua IDE tem essa opção aqui, Boards Manager. Se não tiver essa opção Boards Manager, significa que você precisa atualizar a sua IDE. Por quê? Para você instalar esse módulo, você precisa vir aqui primeiro em Preferências e adicionar nesse campo aqui essa URL. Essa URL ela está na descrição desse vídeo, ou se você está assistindo pelo meu blog, ele está no post exatamente como está aqui. Tá? Feito esse link, colocado esse link no lugar, vamos clicar em OK. E agora vamos voltar lá em Boards Manager. Quando você clicar em Boards Manager, você vai ver aqui uma série de placas, uma série de tecnologias, e inclusive aqui no final vai aparecer o ESP. Então você basta clicar e instalar. Ele vai baixar os arquivos e instalar toda a suite do ESP aqui. Agora vocês podem notar que aqui em Tools, quando você seleciona a placa, aqui embaixo ele aparece os módulos. Então você pode ver que aqui tem alguns módulos já de fabricantes, né, que integraram nessa IDE, ou você pode, no caso, como eu estou utilizando aqui uma placa que eu mesmo fiz, eu vou usar o Generic. Tá? Clicando em Generic, você verá que algumas opções aqui apareceram diferentes. Basicamente você deixa do jeito que está, né? A não ser que a sua placa tenha uma memória diferente ou você configurou para uma velocidade da serial diferente. Porém o padrão são esses valores aqui. Não vamos mexer, tá? E aqui a gente vai abrir uma sketch, né, de exemplo. Vamos fazer aqui o famoso Blink, tá? Então eu não preciso importar nenhuma biblioteca adicional para esse caso. Tá? Você só vai adicionar uma biblioteca adicional no caso na hora que você for fazer uma conexão Wi-Fi, mas eu não vou mostrar nesse vídeo. Esse vídeo é somente para demonstrar a instalação da IDE para trabalhar com SP8266. Aqui vamos mudar para o pino 2, porque na minha placa o pino que eu fiz coloquei o LED é o pino 2, então basta colocar aqui para pino 2. Agora vamos verificar. Uma vez verificado, a gente pode fazer o upload. Lembrando que para fazer o upload você precisa colocar a placa em modo boot. Para fazer isso você basta colocar a GPIO, no caso a minha GPIO 0 está ligada nesse botão, então eu aperto o GPIO 0, colocando para low, né, ou seja, conectado no GND, e eu reseto a placa. A placa acabou de entrar em modo boot. Aí clico em upload
Como vocês podem ver, existe agora a atividade de upload. Como vocês podem ver, tanto o adaptador serial o USB, tanto quanto o USB estão em atividade. Uma vez a sketch atualizada para a placa, o LED deverá piscar, se tudo deu certo, ocorreu com a forma correta. Ok, ó, está piscando. Tá, vamos pegar outro exemplo. Tá, vamos pegar aqui um fade, tá, que é basicamente usar PWM. Da mesma forma que vamos botar o pino 2 e nesse caso só isso que a gente muda. Tá, então vamos compilar e uma vez compilado a gente vai, já vamos colocar aqui em modo boot, GPIO 0 para baixo, reset. Ok, agora vamos atualizar no módulo. Esse processo, ele, pelos testes que eu vi, ele demora mais ou menos a mesma que demora no Arduino, às vezes um pouquinho mais. E o único inconveniente é que você tem que toda hora fazer essa questão da GPIO 0 e o reset. Algumas placas não precisam disso. Algumas placas, o próprio adaptador serial, o serial USB, ele faz esse papel. Bom, como vocês podem ver, agora está com um efeito de fade no LED. Então isso é um exemplo de uso de PWM. Bom, eu vou parar os exemplos por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, postem nos comentários. Não sei se eu vou poder ajudar em todas elas, mas é interessante que você poste nos comentários. É isso aí, pessoal. Obrigado e se gostou, dê um joinha. Valeu!